Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Franzotti Tonieri e nessa primeira aula sobre o produto e o processo de software, nós vamos abordar os seguintes tópicos. O que é um sistema baseado em computador? Depois a gente vai discutir o conceito de software, o que é a engenharia de software e o que é um projeto. O que é um sistema baseado em computador? Segundo Roger Pressman, no seu livro Engenharia de Software, um sistema baseado em computador é um conjunto de elementos organizados, interrelacionados, que possuem características comuns para atingir alguma meta ou objetivo pré-definido por meio do processamento da informação. Então, a primeira questão importante é que a gente desenvolve sistemas para atingir algum objetivo. Numa organização de negócio, por exemplo, vamos supor que você vai desenvolver um sistema de pagamentos. Esse sistema vai ter como objetivo auxiliar a empresa a atingir as suas metas estratégicas e táticas traçadas no plano de ação e ainda eliminar custos e automatizar o processo de negócio, o processo de pagamentos no caso. Então, dependendo do nível de automatização, esse sistema baseado em computador, ele poderá tanto eliminar a mão de obra humana ou então apoiar as pessoas na execução desse processo de negócio. Outro aspecto importante é que, por exemplo, na área de games, muitos jogos são desenvolvidos como um sistema baseado em computador. Por exemplo, qualquer jogo que venda itens, para você efetuar a venda, você vai precisar ter funções de venda no seu jogo. E essas vendas, esses produtos, esses itens a serem vendidos, eles vão ter que ficar armazenados em um sistema gerenciador de banco de dados. Então, ao desenvolver esse game, você vai desenvolver tanto a parte gráfica, né, que você vai definir no game design, mas você também vai ter que modelar funções para que esse jogador, por exemplo, consiga adquirir itens. Então, ele vai ter que construir um sistema baseado em computador. Os sistemas baseados em computador, eles contêm um conjunto de elementos. Que elementos são esses? Então, eles são o software, o hardware, as pessoas, os sistemas gerenciadores de bancos de dados, a documentação e os procedimentos. O software nada mais é do que o componente lógico do sistema baseado em computador. E ele é composto dos programas que são construídos, das estruturas de dados que serão utilizadas para que esse sistema possa ser construído. Então, por exemplo, uma matriz, um vetor, uma fila, uma pilha, um registro que você utilize para construir os programas ou até mesmo guardar informações, faz parte do software, bem como a documentação de uso e operação desse software. São esses três elementos que compõem o software. O elemento hardware, ele é composto das redes de computadores, dos servidores que são utilizados para armazenar informações, para que você instale o software, né? E as estações clientes, sejam elas notebooks, desktops, smartphones, tablets. Então, isso tudo faz parte do hardware. As pessoas também são um dos elementos de um sistema baseado em computador. E aqui estão incluídos os usuários, as pessoas que utilizam o sistema propriamente dito, mas também os desenvolvedores dos sistemas, os patrocinadores e demais interessados. Então, todos os stakeholders, que é o termo que a gente usa,
né, para designar todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um sistema e no uso e na operação desse sistema, são as pessoas de um sistema baseado em computador. O sistema gerenciador de banco de dados, ele também é um dos elementos de um sistema baseado em computador e ele é utilizado para armazenar as informações do sistema, né? Outro elemento muito importante de um sistema baseado em computador é a documentação. E esta documentação não é só a documentação de uso e operação do sistema que faz parte do software, mas também todas as atas de reuniões que foram feitas para definir algum requisito, todos os artefatos gerados. Então aqui eu tenho documento de requisitos, a especificação de projeto, o diagrama de classes, o diagrama de casos de uso, os diagramas de sequência, os diagramas de transição de estados, todos os modelos que são gerados, modelo relacional do banco de dados. Então, tudo isso compõe a documentação de um sistema. E se o sistema for desenvolvido sob encomenda, é necessário que na entrega desse sistema, toda essa documentação também seja entregue, né? Então, também faz parte da documentação os programas-fonte do sistema, né? E os procedimentos eles definem como o sistema deverá ser utilizado. Então, os procedimentos também são muito importantes. Uma coisa também importante a ser lembrada é que quando a gente desenvolve um sistema baseado em computador, nós desenvolvemos esse sistema para que ele automatize o processo de um determinado processo de negócio. Então, é importante esclarecer o seguinte: antes de se pensar em desenvolver um sistema, é preciso levantar e documentar qual é o processo de negócio que será automatizado. Esta etapa, ela é inclusive anterior à engenharia de software. Ela é uma etapa denominada modelagem de processo de negócio. E ela deve ser feita antes de se pensar em que sistema de informação será construído para apoiar esse processo de negócio. Na etapa de modelagem de processo de negócio, o processo de negócio atual é levantado, os problemas que precisam ser resolvidos, os desejos dos usuários, os benefícios esperados, as melhorias nesse processo de negócio precisam ser levantadas, um novo processo de negócio precisa ser definido para que posteriormente à sua aprovação seja possível iniciar a engenharia de software propriamente dita. Atualmente existe um papel que é o analista de negócio, que é responsável pela modelagem do processo de negócio melhorado ou reengenheirado que será desenvolvido. E nesse momento é onde inovações são introduzidas nesse processo de negócio de forma que ele atinja os objetivos aos quais o sistema será construído. Um outro conceito importante é o conceito de software que vamos aqui reforçar. Software e produto de software são sinônimos, ok? Então, isso é um aspecto importante. Quando perguntarem numa prova de concurso, por exemplo, o que é software ou o que é produto de software, está se perguntando a mesma coisa. E um software nada mais é do que o componente lógico de um sistema baseado em computador, e ele é composto dos programas de computador, das estruturas de dados que permitem aos programas manipular as informações de forma adequada, e aqui nós temos vários exemplos de estruturas de dados, tais como registro, matriz, vetor, pilhas, filas, árvores, né? E os documentos que descrevem o uso e a operação do sistema.
Existe uma piadinha nerd, né, que diz que software é aquilo que você xinga e que hardware é aquilo que você chuta. Mas isso não pode ser usado numa definição oficial sobre o que é hardware e sobre o que é software. Bom, outro conceito importante é o conceito de engenharia de software. Então, a engenharia de software é um conceito que foi criado na década de 70, porque quando a demanda por desenvolvimento de software estourou, né, os softwares começaram a ser implantados com atraso, com um custo acima do planejado e o pior, com uma qualidade ruim. Sistemas estavam sendo implantados com um nível de defeitos acima do esperado. Então, quem trabalhava com desenvolvimento de software nessa época, na década de 70, era uma galera oriunda dos cursos de exatas. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha um curso de processamento, de tecnólogo em processamento de dados na PUC do Rio. Mas as grandes empresas, elas recrutavam mão de obra para trabalhar com TI nas universidades, nas faculdades. E como não tinha cursos da área de computação no país, eles recrutavam a galera que trabalhava na área, que fazia faculdade na área de exatas, porque, inclusive, a gente tinha disciplinas de lógica 1, lógica 2, que hoje é algoritmos 1, algoritmos 2, onde a gente já aprendia linguagens de programação. Esse é o meu caso, por exemplo. Eu sou formada em engenharia civil e nunca trabalhei na área. Desde que eu me formei, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, né? Fui recrutada por uma grande empresa, fiz inicialmente 6 meses de treinamento para ser programadora, 8 horas por dia, estudando para ser programadora, e posteriormente, uns 2 anos depois, eu fui promovida para ser analista de sistemas, e a empresa teve que nos dar mais 2 anos de treinamento para que a gente pudesse trabalhar como analista de sistemas. Então, essa era a realidade da época. O Pressman descreve isso no seu livro como o caos do software. E aí a galera da área de exatas olha para isso tudo e diz, mas espera aí, eu, engenheiro civil, consigo construir prédios, edificações com qualidade, no prazo e com o custo sob controle. Então, por que eu não posso aplicar a engenharia, os conceitos, os princípios, a organização da engenharia no desenvolvimento de software? É aí que surge a área, a ciência e engenharia de software. Então, a engenharia de software nada mais é do que a criação e a utilização dos sólidos princípios da engenharia a fim de se obter softwares econômicos, que sejam confiáveis e que trabalhem eficientemente em máquinas reais. Um outro conceito de engenharia de software dado pelo I3E é que ele diz que a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software, ou seja, é a aplicação da engenharia ao software. Então, essa ciência surgiu com o objetivo de investigar como desenvolver softwares de qualidade, com economia, com controle sobre o custo desse desenvolvimento e com controle sobre o prazo. Então, a galera da área de exatas, sejam eles engenheiros, físicos e matemáticos, se voltaram para pesquisar como desenvolver metodologias, técnicas, ferramentas para apoiar o desenvolvimento de softwares.
ok? Bom, a engenharia de software, ela é uma tecnologia em camadas. A base da engenharia de software é o foco na qualidade e buscamos qualidade no software implantado, mas buscamos qualidade também no processo de desenvolvimento desse software ou no processo de manutenção desse software. Para isso, as pesquisas focaram tanto no desenvolvimento de normas e padrões para medir a qualidade do software implantado, mas isso só pode ser feito depois que o software estiver construído. Então, isso é muito pouco, né? Porque depois que o software está construído, que você já gastou dinheiro para construir, que você já gastou o tempo que tinha para construir, você pode chegar à conclusão que o software não tem qualidade. Então, pesquisas na área de desenvolver, propor normas e padrões para medir a qualidade do software implantado são muito importantes, mas não são suficientes. Então, além disso, várias normas e padrões foram desenvolvidos para melhorar o processo de software. Então, existem várias. A própria norma ISO 9001 pode ser aplicada para certificar as empresas no desenvolvimento de software. Nós temos também, por exemplo, a MPS-BR, que é uma norma brasileira, e o CMMI. Então, para que eu consiga que as empresas se capacitem, se certifiquem a executar processos de software de qualidade, com controle, de forma que, com isso, você aumente a probabilidade de desenvolver software de qualidade. Uma outra camada é a camada de processo, né? Também temos uma camada de métodos. Então, os métodos têm aqui a receita de bolo, o como fazer, como executar as atividades de software, né? E um outro foco nas ferramentas para apoiar ou automatizar o desenvolvimento desse software. Um outro conceito muito importante é o conceito de projeto. Então, o que é um projeto? Quando vamos desenvolver um software ou dar manutenção em um software, temos, na verdade, que definir um projeto. E o que é um projeto? O PMI, ou seja, o Instituto de Gestão de Projetos, ele define projeto como um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, um serviço ou resultado únicos. Então, a primeira característica de um projeto é que um projeto é temporário, ou seja, ele tem um início e um fim definidos no tempo, e ele tem também um escopo e recursos definidos para executar, para desenvolver aquele projeto. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante de um projeto. Ele tem começo e fim. Uma outra questão importante é que o projeto, ele é único. Porque um projeto, ele não é uma atividade de rotina, né? Ele tem um conjunto específico de operações que vão ser executadas de forma a atingir um objetivo em particular. Por exemplo, se eu vou desenvolver um novo sistema de abastecimento, eu vou definir um projeto neste desenvolvimento do sistema de abastecimento. Então, desenvolver um novo sistema de abastecimento será um projeto. Ele terá data de início, ele terá data fim, ele terá recursos destinados a esse projeto, ele tem um custo definido e ele tem um escopo, né? E ele não é uma operação rotineira, não é toda hora que você desenvolve um sistema de abastecimento. Quer ver um outro exemplo?
Vamos supor que você tenha um desejo de fazer uma viagem, um mochilão pela Europa, né? Esse mochilão pela Europa, isso também é um projeto, né? Porque você não vai viver na Europa, você vai fazer uma viagem para a Europa, essa viagem vai ter início, data de início e data fim, você vai trabalhar para realizar esse projeto, você vai juntar recursos, você vai se organizar para poder tirar férias de forma que esse projeto possa ser realizado, né? E ele será único, né? Você vai definir que cidades viajar, que cidades você quer conhecer, onde você vai se hospedar, como você vai transportar, que tipo de transporte você vai utilizar. Então ele também pode ser, você também vai definir um projeto, né, para essa viagem, ok? No caso de desenvolvimento de software, uma outra questão importante é que definiremos uma equipe para tocar esse projeto, né? E muitas vezes esse projeto vai reunir pessoas que normalmente não trabalham juntas, né? Elas podem vir, inclusive, de diferentes organizações e podem estar hoje localizados geograficamente em locais diferentes, né? Você pode fazer desenvolver um sistema com uma equipe que está trabalhando parte em Vitória, parte em Belo Horizonte e parte, por exemplo, em São Paulo. Tem aqui outros exemplos de projeto. Então, o desenvolvimento de um software, como eu já falei, a construção de um prédio ou de uma ponte, o esforço de socorro depois de um desastre natural, a expansão das vendas em um novo mercado geográfico. Então, todos esses são exemplos de projeto, né? Todos os projetos, eles devem ser gerenciados de forma especializada para apresentarem os resultados, aprendizado e integração necessários para as organizações dentro do prazo e do orçamento previstos, ok? Os projetos, eles vêm então de diversas áreas, não só da área de desenvolvimento de software, né? E cada vez mais essa gestão de projeto, ela é muito valorizada dentro das empresas, tá ok? Para gerenciar de forma correta um projeto, é necessário, dentre outros, definir um processo de trabalho para ser executado nesse projeto. E no caso da engenharia de software, esse processo ele é denominado processo de software. O conceito de processo de software vai ser abordado na próxima aula, na aula 2, junto com as atividades do processo de software. Então, obrigada para você que assistiu até agora. Se você gostou aí, deixe um like, né? Coloque seus comentários, né? As referências de onde eu tirei esse material estão aqui e estão aqui os meus contatos, né, nas redes sociais. No YouTube, Denise Togneri, e no Facebook e no Insta, Prof. Denise Togneri. Então é isso aí, tchau e até a próxima.